Olá, hoje eu recebo aqui meu amigo Ronaldo Perlato. Ronaldo é médico, trabalha com a medicina ampliada pela antroposofia, é aconselhador biográfico e gestor da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Prazer te receber aqui, meu amigo Ronaldo. Seja bem-vindo. Prazer é meu. E você sabe, estou aqui em Jundiaí há 15 anos, né? E desde que eu vim para cá, nós nos encontramos várias vezes, já fizemos grupo de estudo juntos, né? E sempre tivemos um sonho de fazer algo que ampliasse, né, esse nosso caminho, né? E fico muito feliz de poder estar aqui hoje, podendo conversar, ter essa possibilidade de um diálogo franco, tranquilo, né? Esse é muito bom. Acredito que é a sua ideia também, então estamos no mesmo caminho, né? Vamos sentido. prosear. Um mineiro e um do interior de São Paulo vai dar muita conversa. Como se diz no interior, vai dar muito pano para manga. Vai. Ronaldo, conta um pouquinho sobre a antroposofia. Acho que isso é importante porque trilhamos esse caminho, né? Eu também. Sim. Mas acho que o nosso público, fala-se de antroposofia, medicina antroposófica, acho que boa parte das pessoas não tem ideia do que se trata. Né? Você consegue dar um panorama aí pra gente? Então, vamos começar pela palavra, né? A própria palavra antroposofia significa antroposofia, né? Antropos seria o ser humano e sofia seria uma sabedoria, né, do ser humano. E que olha o ser humano de uma forma mais ampla, que vai além da questão da vida biológica, né, das coisas práticas da vida, mas olha também um caráter mais do mundo interno, que inclui aí a vida emocional, que na antroposofia nós falamos uma vida anímica, né, de ânimas, né, de alma, e a realidade espiritual. Né? Então, espiritual aqui no sentido de essência, né, no sentido daquilo que permite com que o ser humano tenha uma transcendência em relação às questões básicas da vida, necessárias, evidentemente, não há nenhuma contraposição, e justamente como ela surge com esse nome, né, no início do século XX, ela vinha com essa proposta de uma ajuda, né, à ampliação de percepção desse mundo. E ela foi criada pelo Rudolf Steiner, que era um austríaco, e ele trouxe muitas ideias na época. E foi muito interessante perceber que, na época, praticamente logo depois que começa a antroposofia, foi a Primeira Guerra Mundial, que deixou a Europa muito destruída. Né? Nós temos muito a imagem da Segunda Guerra, que é mais próximo, né? Mas a Primeira Guerra Mundial também fez uma destruição muito grande. E muitos jovens procuraram o Rudolf Steiner para que ele pudesse ajudar de alguma forma, perguntando, existe uma ajuda? E a partir daí, essa antroposofia que tinha essa visão de olhar o ser humano de uma forma mais integrada, começou a ser chamada para atuar em outras áreas. E em função disso, essa percepção do homem foi sendo levada para as diversas áreas, ou seja, pessoas das diversas áreas procuravam o Steiner e ele então dava as suas complementações, né, suas ampliações. E assim surge uma medicina antroposófica, surge uma pedagogia antroposófica, tem várias escolas no mundo, né, que servem essa pedagogia Waldorf, como se chama. Você tem uma agricultura biodinâmica, você tem uma terapia artística, você tem o aconselhamento biográfico. Então, são várias áreas onde você sempre está buscando desenvolver seres humanos livres dentro daquilo que eles atuam. Né? Não tem uma única coisa da antroposofia. Então, a imagem, primeiro, da antroposofia é um caminho de autodesenvolvimento e que se aplica às diversas áreas e que vem sendo desenvolvido em vários lugares do mundo. Né? Não ficou parado no Steiner, vamos dizer assim. Algumas pessoas falam, não está parado. Não está parado. A base, sim, ele deu. Mas o convite que se faz é que as pessoas que atuam a partir da antroposofia que vão também com a sua própria intenção, né, modificando, ampliando isso no contexto do tempo. Né? Não podemos esquecer que a antroposofia surgiu no início do século XX, nós já estamos agora no século XXI. Então temos que adaptar as questões, não perdendo a base, né? Esse é um desafio, né? Você não perder o que é a essência da antroposofia, mas evidentemente levando em consideração o contexto do local, o contexto da era, né? Da época em que nós estamos. Né? Interessante. E pegando carona nisso, eu acho que um dos desafios
de quem trabalha com antroposofia, com a medicina antroposófica, nos dias de hoje, é trabalhar esse aspecto. Você usou o termo espiritual, né? Uhum. Então, quando a gente usa, e a gente vê por aí, né, citações do espiritual, espiritualidade, muitas pessoas levam para o lado religioso, né? Usam esse termo enfim, e conectam ele a questões místicas, religiosas. Sim. Aí vai da cabeça de cada pessoa. Mas eu queria aí seria interessante esse espiritual que você trouxe, né, como um olhar integral para o ser humano. Ele não tem exatamente ligação com religião alguma. Não. Né? Isso é importante a gente... Isso é bem interessante isso que você fala, né? Porque realmente essa palavra ficou gasta, né? Aliás, hoje em dia tem muitas palavras gastas. Se distorce muito esse conceito, sentido, né? Exatamente. Então, eu sempre acho interessante pensar assim. Quando você fala em espírito, você está falando na essência, né? É aquilo que é a base de um indivíduo, a essência mesmo, daquilo que é o que é... A gente poderia dizer que é genuíno daquela pessoa. Tá? Então, pensando num exemplo bem prático, né? De novo, o cuidado com as palavras, né? Você, quando preparou o podcast, né? O Evilcast aqui, você naturalmente conversou com outras pessoas, você foi inspirado por outras pessoas. Todos nós somos inspirados por alguém. E existe uma palavra interessante que é o conspirar. Né? E no português clássico, né? Português comum, na realidade, não clássico, comum, conspirar tem uma ideia negativa, né? Eu conspirei um crime. Na realidade, quando duas pessoas que são, cada sua individualidade é uma ideia própria, se juntam para fazer alguma coisa, elas conspiram. Então, essa é a essência, né? O inspirar vem de algo que vem da minha essência, que eu inspiro para outro. Esse é o espírito. Porque o nível da alma é mais um nível... Desculpa, um nível que tem essa realidade da simpatia e antipatia, dos desejos e do impulso. E se eu vou para um outro nível que é mais profundo, eu supero isso. A tendência, não que seja errado, todos nós temos na nossa vida, nós temos simpatia e antipatia. Mas se eu me movimento apenas por simpatia e antipatia, eu posso perder oportunidades ou até gerar mal-estar no ambiente. Quando eu olho mais de um ponto mais superior a isso, aí faz uma diferença entre o que é julgar e ajuizar. Então, o julgar está no nível da simpatia e antipatia. O ajuizar está no nível da essência, eu estou acima disso. Né? Isso, naturalmente, por aqui já prevê que o espírito não é uma coisa pronta, no sentido como nós falamos aqui, que eu tenho espírito, está tudo bem. Não, isso também tem uma evolução. Então é natural que se nós estivéssemos assentados aqui 20 anos atrás, né, essa nossa essência seria outra. E nós poderíamos estar com outra postura. Ou também poderíamos estar com a mesma. E aí já começa a haver um processo de desenvolvimento que não ocorreu no tempo. Então se eu falo, nossa, eu sou igual eu era há 20 anos atrás, essa minha essência, que está ligada a essa instância espiritual, não evoluiu. Pode até ter evoluído. Né? Então, isso é a liberdade do ser humano. Então, quando você fala também na parte espiritual, ela é intimamente conectada à liberdade. Porque quando eu me baseio simplesmente em simpatia e antipatia, eu sou preso a isso, eu não estou livre. Eu sou livre quando eu falo, olha, eu nem gosto de você me é antipático. Mas eu consigo ver que você tem qualidades e que nós podemos trabalhar juntos, superando isso. Né? Aí, lógico que eu não posso esperar isso de uma pessoa muito jovem, porque ainda essas forças de simpatia e antipatia estão muito presentes. Mas a maturidade, os desafios, os sofrimentos, né, que a pessoa tem, né, é impossível um ser humano não passar por algum tipo de sofrimento, isso é que vai moldando, vai burilando, né, essa parte espiritual. Então é bem interessante, essas palavras são difíceis mesmo, elas são usadas, né, e muitas vezes até com má intenção. Isso que eu ia falar, quando se quer destruir, ou intencionalmente se usa o pejorativo digamos, daquilo. De um termo, né? Exatamente. Para aniquilá-lo, né? Então, muitas vezes é isso. Uhum. Como a gente escuta, às vezes,
dentro da medicina, né? Uhum. Essa linha ela é natural demais, isso não tem não sei o quê. Não tem comprovação científica. Derrubar tudo Exatamente. aquilo, né? E várias áreas de atuação já entraram nisso, homeopatia, acupuntura, a medicina antroposófica, enfim, nem vou entrar nessa seara, mas assim, é isso que você falou, né? É o uso do termo para um fim, às vezes, de julgamento, de destruição, né? Exato. Sem ter a real noção do que se trata. E nesse sentido também, por isso do inspirar, né? Nós falamos que todos nós somos inspirados, né? Hoje em dia nós vemos muitos movimentos de pessoas que seguem alguém inspiradas por essa pessoa, no bem ou no mal, né? E quando eu sigo sem olhar para a minha essência, eu tenho o risco de estar simplesmente seguindo uma ideia a qual eu não trabalhei internamente. Eu vou por simpatia, antipatia. Simpatia, antipatia não é um trabalho, né? Exatamente. Isso flui. Agora, quando eu falo, não, essa ideia me é simpática, mas mesmo a ideia simpática, será que se eu olhar realmente eu posso sustentar moralmente isso? Então, a moral é uma outra coisa interessante. Moral tem a ver com essa realidade espiritual. Porque simpatia, antipatia, você não pode falar moral na simpatia, antipatia, né? Porque senão... Porque não precisaria existir leis. Por que existem leis? Leis que às vezes são até incômodas para mim. Mas porque se sabe que se você viver na simpatia e antipatia, você vai atuar num nível que é sub-humano, né? Agora você quando fala, não, vamos pensar no espiritual. Isso incomoda. Mas eu vejo que isso realmente é o melhor para ser feito nesse momento. E aí também entra a imagem do tempo do desenvolvimento, né? Como nós já falamos, eu não posso que um adolescente pense exatamente dessa forma, porque ele tem que viver muito ainda, ele tem que experimentar, tem que errar. A vida é assim, né? Então, lógico que o espírito, dentro desse sentido que nós estamos falando, essa essência existe desde que a criança nasce, né? Nasceu uma criança aqui na sala, ela já tem tudo isso, só que é uma conquista, e essa conquista se dá no tempo. Essa é a imagem do desenvolvimento, né? Desenvolvimento é um vir a ser. Esse que é o processo, né? Eu não estou pronto, eu estou num vir a ser. Seja o que cada um tem a sua individualidade, no sentido de que eu quero ser o quê? Eu quero ser um médico, eu quero ser um cientista, eu quero ser um militar, eu quero ser um político. Não tem problema, né? O importante é como que eu contribuo para o desenvolvimento, né? Isso é que é o mais importante. E aí, as conspirações podem ser boas ou não. Né? Tudo vai depender de como isso vai caminhar, né? E como é que você, assim, uma pergunta fácil para você. Pergunta de amigo, né? De amigo. O que você acha em que momentos da humanidade, pensando do ponto de vista, né, desde que o homem existe, dos processos, que a gente sabe que a própria antroposofia tem uma leitura, né, das épocas, dos desafios do humano. Você acha que a gente está onde hoje em dia? Como um panorama geral, né, do desenvolvimento do ser humano. Então, e talvez, voltando um pouco para a antroposofia, para a gente entender. Você falou da visão que a antroposofia tem da evolução, né, da humanidade. Evidentemente, quando nós pensamos do que nós conhecemos, né, da cultura que nós conhecemos, do homem das cavernas até hoje, existiram sempre movimentos de compreensão do ser humano. Então, é uma cadeia com vários elos, e o elo da antroposofia, ela não podia ter surgido antes, só tinha que ser surgida realmente no século XX. Ela tem uma característica mais ocidental, né? Porque a gente sabe que no Oriente o desenvolvimento da busca espiritual sempre foi muito incentivado, e no Ocidente não tanto, né? Evidentemente que no Ocidente existem muitos movimentos de trazer o Oriente, de ter desenvolvimentos pessoais também, ou próprios, né, digamos assim, mas a antroposofia surge nesse ponto, né, nessa época, e pode ser que no futuro até surjam outros movimentos tão importantes, né, para nós, né, que vemos a espiritualidade quanto a antroposofia. Então, também a antroposofia não se contrapõe a nada do que foi feito, porque tem essa ideia da cadeia com elos. A antroposofia é um elo. E o que nós vemos na antroposofia é que existe esse processo de desenvolvimento que a humanidade passa também.
uma das grandes contribuições da antroposofia é olhar a vida humana, como nós chamamos de biografia, né, que é a história da vida, e depois podemos até falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante que a vida do indivíduo, ela repete em menor escala a vida da humanidade como um todo. Então, a humanidade já teve uma infância, a humanidade já teve uma adolescência. Hoje, o que a antroposofia fala é que nós estamos numa época que nós chamamos de alma da consciência. E essa palavra consciência já é uma palavra de peso, né? E ela, o que seria a alma da consciência? Seria você encontrar a sua essência e automaticamente encontrar a essência do mundo. Mas o que é essa essência, né? Então aí é você conseguir olhar atrás dos fenômenos. Isso é bem interessante a gente pensar que esse aspecto de você conseguir ter um pensar que é vivo, um pensar que é imaginativo, como nós falamos na antroposofia. E aqui precisaríamos ter um aspecto interessante, que é o pensar que normalmente nós fomos habituados a criar, ele é um pensar espacial. Então, se você vai dar aula, você precisa fazer gráfico, fazer desenho, porque é uma pessoa como nós captamos as coisas assim. E ele é mais quantitativo. E ele depende especificamente dos sentidos. Então, por isso que na antroposofia nós falamos que é um pensar passivo, porque eu penso a partir daquilo que eu vejo, que eu percebo. A alma da consciência, ela precisa de um pensar imaginativo, que ele é além dos sentidos e ele é criativo. Não é fantasmagoria, não é fazer nada demais, mas é simplesmente eu olho para essa pessoa que está na minha frente, o Ivo, que eu vejo como estrutura física, e eu busco entrar, mas o que está por trás desta pessoa? E aí eu posso tentar imaginar assim, qual é a essência dessa pessoa, porque se você tivesse um irmão gêmeo, acho que você não tem irmão gêmeo, né? Se você tivesse um irmão gêmeo que estivesse aqui do teu lado, eu olharia para os dois, um gêmeo univitelino, né? Até exatamente igual, a mesma barba, né, desse sistema. Aí eu falo, mas será que as essências são iguais? Né? Então aí, esse pensar imaginativo, criativo, vivo, que é o que nós precisamos desenvolver cada vez mais, isso é uma possibilidade de eu entender além da aparência. E eu estava lembrando aqui da sua entrevista anterior com o Drauzio, né? Acho que essa palavra aparência, né? Essa palavra surgiu, né? Não talvez necessariamente a palavra aparência, mas nós vivemos hoje muito com essa questão da aparência. Ele falou sociedade do espetáculo. Espetáculo, exatamente. É muito interessante aquela entrevista. Então, é a sociedade do espetáculo, né? E aí você olha, e aí os ditados populares são muito interessantes, né? Muito antigos, mas diz quem vê cara não vê coração. É uma coisa bastante interessante, que é isso que é esse... na antroposofia nós usamos inclusive essa expressão, o pensar do coração, que não é um pensar do cérebro, que é uma realidade, mas é um pensar que serve para a gente entender as coisas do mundo, nós precisamos disso, mas se nós queremos evoluir dentro desse processo do vir a ser, não como indivíduo só, mas como humanidade, eu preciso dar esse passo, né, de olhar além das aparências. E realmente hoje nós vivemos muito com essas aparências, né? Então nós estamos num momento bem desafiador, mas aqui também tem uma coisa interessante. Será que nós nunca, como humanidade, nunca vivemos momentos desafiadores? É interessante nós como médicos, né, a gente vive muito isso, né? O que é pior? Você ter uma gastrite, um refluxo ou uma doença terminal? Para quem tem gastrite e refluxo, este é o problema, né? A não ser que ele se abra altruistamente e com fraternidade para um outro e possa pensar, nossa, eu estou aqui pensando na minha gastrite, o outro está com uma doença terminal, mas não é isso que normalmente acontece, eu estou com o meu problema. E a nossa tendência atual é falar sempre assim, a nossa fase é a pior. Exato. E não sei, os mais jovens que vão nos escutar, não sei, antigamente se tinha uma expressão tempos bicudos. Essa expressão tempos bicudos eram tempos muito difíceis. Mas você olha hoje, nós temos essa oportunidade de estar aqui com luz elétrica, com toda essa possibilidade tecnológica, e no século XIII, né, na Idade Média, as pessoas viviam
Não sei se você lembra, há muito tempo atrás teve no Brasil o Domênico de Masi, né? E ele falava disso, né? Que essa questão, assim, você tomava banho numa banheira onde outras pessoas tinham tomado banho antes, né? Talvez no século XVIII, século XVII. As opções de segurança, de roupas, eram muito diferentes. Mas se você parar para pensar, com tudo que nós temos hoje, de tecnologia, e nós vivemos com dificuldades, aí eu vou lá para o tempo da época da caverna, onde o homem não tinha nem dominado o fogo ainda, e nós chegamos até aqui, quando você pensa, né? É interessante a gente pensar assim, nós estamos num ponto de desenvolvimento, mas não podemos jamais negar todo o trabalho de outros seres humanos que chegaram aqui. E que foram desafiados nos seus tempos. Nos seus tempos, no contexto. Então, contextos diferentes. Isso é outra palavra que é interessante, contexto. É uma coisa que a gente tem que aprender a olhar a vida, não tem certo e errado absoluto. Existem contextos. Então, se hoje eu olho para trás e falo, nossa, aquilo que eu fiz quando jovem, eu não faria hoje, tá? E aí, às vezes, eu me puno, fico com muito sentimento de culpa. Você que trabalha com a psiquiatria deve ver muitas pessoas que sofrem, né? Andam com esse peso. E é lógico, eu não vou deixar de olhar para o que aconteceu e para os resultados que vieram disso. Só que eu tenho que entender que esta pessoa que eu sou hoje não faria aquilo, porque eu estou num contexto diferente. Se eu tivesse naquele contexto com a experiência de hoje, talvez eu fizesse diferente. E quando a gente olha para a humanidade, também é a mesma coisa, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, que absurdo que a humanidade fez aquilo no passado. Sim, mas o contexto era outro. Eu não faço isso hoje, porque eu adquiri um grau de conhecimento, mas que naquela época, se eu vivesse naquela época com aquela cultura, eu faria talvez a mesma coisa, né? Exatamente. Eu estou agora lendo um livro que chama O Arqueiro, e é um livro que fala da Guerra dos 100 Anos, né? E evidentemente, o autor até fala, ele se baseia em fatos reais, tem só uma ou outra cena que ele criou para que o personagem pudesse evoluir, e ele está contando como que era quando os ingleses invadiam uma cidade francesa, né? E ele descreve coisas que você fala, gente, é um absurdo, porque depois que eles conseguiam conquistar, aí vinham os saques, vinham os estupros, vinha tudo aquilo. Aí você fala, nossa, hoje é impensável que você faça isso como humanidade, embora individualmente algumas pessoas fariam tranquilamente. Mas naquela época era o que as pessoas pensavam que era o correto. Mas já existiam pessoas que falavam, vamos parar, não precisa fazer tudo isso. Então isso aqui é interessante. Por que nós evoluímos até aqui? Eu acho bem interessante esse termo, porque sempre existiram pessoas que pensaram humanamente correto. Pensaram no ser humano. Não pensavam no modismo, né? Não pensavam naquilo que isso agora é o certo. E isso acho que dá sustentação, né? Para esse... Não perder a humanidade. Não perder a humanidade. A humanização do homem mesmo. A humanização mesmo, exato. Nós sempre temos desafios, né? Então, quando você lembra quando teve o Katrina, né? Que foi aquele furacão, e você vê que foi nos Estados Unidos, você considera uma cultura evoluída, e aí quando você vê que as pessoas até se matavam para poder conseguir ter comida, sobreviver, aí você fala, nossa, ainda dá a sensação de que a humanidade, em algumas situações, é um verniz, né? Que você tem que lutar para realmente manter, né? E daí a essência, né, de novo. Então, quando eu penso, só um ser humano que tem uma individualidade, uma autonomia, que tem essa essência, pode pensar humanamente correto, né? Com todos os desafios, né? É lógico que se aqui explodisse uma coisa aqui, qual é a nossa tendência? Sair correndo, nem olhar para trás, né? Mas isso os animais fazem também. Mas eu posso realmente, mesmo incomodado, olhar para trás e ver, nossa, ficou uma pessoa caída ali, eu posso voltar para ajudar, né? Eu superar o medo. Isso só quando uma essência reconhece outra essência. Maravilhoso. Senão não teria condição, né? E hoje a gente tem vários desafios, né? Você falou encontrar a essência, a consciência, o pensamento próprio, né? Do jeito que as coisas estão hoje, as armadilhas são muitas. Muitas. Você falou, a sociedade do espetáculo, né? Vamos entrar num campo agora, as ideologias, tudo que pode interferir nesse processo de consciência e de buscar a própria essência. Mas essência, realmente.
Isso volta num aspecto bem interessante, né? Lembra que eu te falei da antroposofia como um elo, né? E nós temos muitos conhecimentos, né, que foram um legado para a humanidade, né? E existe o conhecimento que é ligado ao que se conhece como Hermes Trismegistus, né, que criou, tem lá a ligação com Caibalion, que é um grande ensinamento. São 7 pontos, e um dos pontos é a polaridade, né, já que você falou da ideologia. E a polaridade é uma coisa que faz parte da vida, né? Então algumas pessoas falam, podia não ter polaridade. A polaridade não tem como não ter, porque se você tem um princípio, você tem um fim. Se você tem o escuro, você tem o claro, né? Se você tem arquétipos de masculino, você tem um arquétipo de feminino. São polaridades, né? O problema não é a polaridade, o problema é a polarização. E a polarização, ela não é uma lei cósmica, né, arquetípica. Polarização é humana, justamente por falta do desenvolvimento dessa essência. Porque a gente fala que a humanidade passou por adolescência, por tudo isso que a gente ainda tem, né? E a lei da polaridade, ela é uma lei que é bastante interessante, porque se ela é uma realidade, nós vamos ter sempre 2 partes de uma mesma verdade. É um lado polar, né, que eu posso aqui usar a minha mão direita, a mão esquerda, para não falar nas polarizações, mas são realidades. E existe, no meu entender, existe aqui a vivência do pêndulo, que é uma lei matemática, digamos assim. Qual é a questão do pêndulo? O pêndulo, até ele atingir o ponto de equilíbrio, ele vai ficar, qual é o movimento? Fazendo um movimento, né, pendular, que a gente fala, né? E o que o movimento pendular permite? Que você chegue a um extremo, que é o máximo que fisicamente é possível, e ele vai voltar para o outro. Então, se a polaridade é uma coisa histórica, é uma coisa da humanidade, nós vamos ter sempre esse movimento pendular entre aquilo que é mais conservador e aquilo que vai ser mais liberal. Isso não tem como escapar disso. E dizer que eu não tenho um lado na polaridade, eu acho que é um pouco incoerente, porque nós, seres humanos, ou vamos ficar numa polaridade ou na outra. O risco não é eu estar numa polaridade, é eu polarizar. Porque quando eu polarizo, eu quero destruir o outro lado. Esse aqui é o problema que a gente tem. E a ideologia, ela corre esse risco. Exatamente. Que ela pode ser, seja ela em ideologia religiosa, política, científica, o problema é eu querer destruir o outro lado. Se eu respeito o outro lado, no momento que historicamente o pêndulo vem para o meu lado, ótimo, eu vou procurar fazer isso da melhor forma possível, respeitando o outro lado, porque quando historicamente o pêndulo voltar, eu espero que o outro lado faça a mesma coisa. Agora, se eu aqui quero destruir o de lá, quando o pêndulo inevitavelmente voltar, o lado de cá vai querer destruir o lado de cá, né? E aí você fala de progresso no tempo, e aí fica uma coisa estranha. Porque o que nós vivemos muito hoje, quando você vive na imagem da ideologia polarizada, é a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. E essa lei de Talião, do que eu sei, ela é mais antiga do que o Código de Hammurabi. Então você vê, na humanidade nós falamos da idade das pedras, né? da idade do homem das cavernas, fomos evoluindo no tempo, mas eu uso os mesmos sistemas do passado. Então, esse processo de desenvolvimento, ele fica prejudicado. Como é que nós chegamos até aqui com tudo isso? Porque sempre tiveram pessoas que pensaram no humanamente correto, que é além da ideologia polarizada. Não que a ideologia seja errada, isso faz parte, né? E é assim que evolui, né? Eu me lembro, eu estudei em Juiz de Fora, né? E você via que a residência médica do hospital universitário era diferente da residência médica da Santa Casa, de Misericórdia, de Juiz de Fora, né? Tinham posturas diferentes. Não que você não vai tratar um indivíduo da mesma forma, mas tinham técnicas diferentes. Isso é que permite que a coisa evolua, né? Então, que interessante que você possa defender a sua ideia, defender a sua técnica, desde que nós um dia possamos assentar e olhar, o que você faz é interessante, eu não faço isso, eu posso aprender, mas você também pode aprender comigo. Mas imagina, se nós tivermos a ideia, não, eu sou o certo e esse aqui é totalmente errado, vamos eliminar isso aqui,
que é o que a gente vê hoje muitas vezes, né? E aí, se a pessoa não tem uma percepção interna de poder moralmente sustentar aquilo, ela fecha os olhos e segue uma tendência, mas sem se posicionar. Exato. E aí você corre o risco de ir para aquilo que é hoje mal usado, que é esse termo do politicamente correto. Quer dizer, o politicamente correto é uma questão que depende do poder que está vigente. O humanamente correto, não. O humanamente correto é independente disso, né? Então, o desafio que nós temos de desenvolvimento é como que eu desenvolvo o meu mundo interno para que eu possa contribuir para esse mundo externo. E é um baita desafio. Seja de que lado que eu esteja. É um baita Né? desafio. A proposta da antroposofia, inclusive, é essa: criar seres humanos livres, que você vai, a partir da sua escolha, da sua tendência, mas como que eu me desenvolvo para poder ajudar aquilo que eu acredito. E também criticar aquilo que eu acho que está errado, não só do lado do outro, do meu lado também, né? Porque isso é o normal, ninguém é perfeito, né? Então você tem coisas interessantes, mas tem erros, aí isso a gente tem que olhar. Esse é o exercício, né? Simples. Simples. Né? E hoje a gente se depara muito com isso, né? Até pela própria facilidade hoje de propagar ideias. Sim. Pelas redes sociais, pela exposição. As pessoas se manifestam mais, defendem mais as ideias. Sim. Isso vai tomando uma proporção que a gente percebe, na maioria das vezes, por esse caminho do destruir o outro. Sim. Isso ocupa um lugar, né, na vida de muitas pessoas. É como se preenchesse um lugar de identificação. E a pessoa vai, e muitas vezes é isso, não consegue olhar para si mesmo, no sentido, pô, será que isso é meu de verdade ou eu estou sendo levado, né, pela ideologia e, enfim. Tem um autor, que é o Jacques Lussérin, que é filho de antropólogos, né? E ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi mais jovem antes do início da Segunda Guerra Mundial. E ele fica cego num acidente de escola, né? Ele saindo com os colegas na hora do intervalo, as crianças saem correndo, uma esbarrou nele, ele bate o olho na quina, fica cego, e isso tem uma panoftalmia, né? Aquela infecção passa para o olho, ele acaba ficando cego e tal. E ele acaba depois, por ser cego, ele escreveu até um livro bonito sobre isso, chama Memória de Vida e Luz. Ele, então, participou da da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, onde, por ele ser cego, ele tinha capacidade de, usando os outros sentidos, perceber se uma pessoa que dizia que queria se associar à resistência, se ela era realmente confiável ou não. Ele tinha essa possibilidade, uma vez ele erra, vai para o campo de concentração, mas sobrevive, e mais tarde ele vai fazer uma palestra e morre num acidente de carro, e essa palestra, que tem ela escrita, chama-se Contra a Poluição do Eu. Isso foi nos anos 50, e ele fazia uma pergunta, né? Quando de noite você for olhar para o seu dia, o que realmente é seu? Isso é bastante interessante, essa pergunta, né? O que é essência sua e o que é influência? E para ele, a televisão era, na época, um grande veículo de atrapalhar essa essência. Ele falava, né? Da televisão. A televisão. Imagina hoje ele ia ficar de cabelo em pé, né? Com todas as questões que tem. De novo, a questão do contexto histórico, né? Mas é interessante, ao mesmo tempo, pensar assim, de outro lado. Se eu olho para quem eu sou hoje, o que eu preciso reconhecer de outras pessoas que me inspiraram? De novo, a questão da conspiração, né? Da inspiração de um para o outro. Então, aqui tem uma polaridade também, mas que você pode encontrar um ponto de equilíbrio, né? Só a essência, só um ser humano pode encontrar o ponto de equilíbrio, né? Quando nós falamos dessa vivência de simpatia e antipatia, é uma polaridade. Quando você olha para os ditados, nós falamos dos ditados, né? Quem vê cara não vê coração. Os ditados populares são muito importantes. Você tem 2 ditados que são absolutamente polares. Você fala, devagar se vai ao longe. E do outro você fala, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. São 2 ditados que são antagônicos. Quem decide? Só uma individualidade pode decidir. Agora eu preciso esperar. Agora eu não posso esperar, né?
Então, esse é um processo que é de desenvolvimento. E nisso eu dependo também de outras pessoas que me educaram. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ver, parar para pensar, mas o que eu tenho que é meu mesmo e o que é influência dos outros? Existe uma inspiração dos outros, existe uma influência dos outros, principalmente nesse mundo do espetáculo e tudo mais, né? Então, é interessante que você possa pensar assim, o que realmente é meu? E, principalmente, dentro desse aspecto, que é o mais difícil de todos, que é pensar assim, tudo bem, eu concordo com esse grupo de pessoas, mas o que está sendo feito, eu moralmente sustento? Mesmo que eu não possa expressar isso, hoje em dia, muitas vezes, você está em determinados locais que se você expressar a sua ideia, você corre até risco, né? Risco até de vida, às vezes. Sim. Mas internamente você fala, eu não posso falar. Mas eu, moralmente, o que eu posso sustentar é isto ou aquilo, né? E, de novo, é esse caminho de desenvolvimento, esse caminho que não é simples, mas que se eu não faço, eu vou ficar mais à margem desse processo, eu vou acompanhar os outros, né? E acho que na busca disso, porque tem a mesma possibilidade de, vamos chamar de contaminação, que antes era a televisão que poluía, né? Que as redes sociais e tudo, a tecnologia pode ir por aí. Por outro lado, possibilita que a gente também tenha acesso à informação, como a gente nunca teve antes. Sim, a buscar nas áreas de interesse que a gente tem, saber mais. A gente está vivendo uma fase, uma era que isso não existia. Não. Se você quiser qualquer tema, nutrir informações, se abastecer de teorias, você pode buscar teorias variadas e chegar na sua própria conclusão. É isso que a gente está falando. Né? E às vezes em 1 hora, né? Às vezes em 1 hora. Você pode rodar. Então a gente não tem essa justificativa também de que a gente está num efeito manada. Efeito, a gente tem a possibilidade de chegar no pensamento próprio e de ter a própria consciência das coisas, porque a informação ela existe. Cabe um movimento de busca, de sinceridade consigo mesmo, de autenticidade, de tudo que a gente está falando. E que aí é um movimento individual. Né? E, de novo, que é viver na polaridade. Como você falou, hoje eu tenho toda a possibilidade da comunicação, né? Ou da informação. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar assim, às vezes isso fica até indigesto, né? Porque é tanta coisa que você recebe. Eu estou com 69, eu sou do tempo que talvez alguns que nos escutem aqui agora, que sejam mais velhos, vão lembrar. Eu sou do tempo que tinha a coleção Barça. Coleção Barça. Vou fazer 49, mas eu lembro da Barça. Se você olhar aqui atrás nesses, né, que está aqui, a coleção Barça ocuparia uma prateleira toda, né? Quando você ia fazer um trabalho na escola, você tinha que ir para uma biblioteca e ficar copiando, né? Você pediu um artigo científico, da semana que vem você tinha que buscar. Nesse aspecto. Eu lembro, a Barça também tinha essa possibilidade, você podia pedir, né, um documento, mas demorava um mês, e vinha em inglês ainda, né? A Barça mas vinha outra em inglês. Isso era possível. Hoje você tem uma possibilidade imensa, mas olha que interessante. De novo na polaridade. Antigamente, você tinha que exercitar a vontade, né? Não tinha como não ser. Hoje, e isso a antroposofia fala, né, o Rudolf Steiner sempre falou isso, do pensar, sentir e agir, que são as nossas expressões da alma, né? O tempo inteiro nós estamos pensando, sentindo e agindo. O agir é o mais fraco. Então muitas pessoas falam, mas como que o agir é o mais fraco? Se eu estudo, se eu trabalho, se eu tenho filho, Sim, eu estou respondendo ao mundo. Mas quando eu vou mudar um hábito interno, aí eu vejo como é difícil, né? Porque o hábito, para mim mudar o hábito, se eu vou mudar, mesmo que eu fale, me mandaram fazer, mas quem faz sou eu. E aí eu vejo a dificuldade, por isso que o agir é mais fraco, no sentido que o Steiner falava. E aí é bem interessante que na polaridade das benesses que nós temos, existe a polaridade que você vai enfraquecendo a vontade. Porque se eu simplesmente bato numa tecla, copia e cola,
Né? Imagina antes você ter que abrir o livro, Exato. encontrar, ir no índice, onde que está isso, aí você vai lá, vai ter que copiar, ter que ir para uma biblioteca, porque na sua casa nem sempre você tinha. Hoje você está aqui, você entra em qualquer lugar do mundo e maravilhoso, não tem dúvida nenhuma, né? Mas nós temos que estar atentos, porque isso, muita facilidade também dificulta. Exatamente. E aí você vai olhar, ainda mais na área da psiquiatria, na área do aconselhamento biográfico, você vê como que muitas pessoas têm um vazio, né? Uma dificuldade. Aliás, isso é uma das frases do Steiner, e que vai ao encontro que nós estamos falando aqui. Ele, num texto dele, na primeira página do texto, ele tem uma frase que ele diz: o autodesenvolvimento é uma necessidade de todo ser humano. E quando isso não é cumprido, isso gera vidas vazias. É uma frase pesada, mas que na realidade porque auto significa seu, não está lá fora, né? Eu convivo lá fora, né? A biografia toda, ela é esse caminho entre o meu mundo interno e o mundo externo. Então eu vivo no mundo externo. Não tem como, eu não sobrevivo sem o mundo externo. Mas quando eu tenho um autodesenvolvimento, eu convivo com o mundo externo e vou fazendo um caminho meu. Se eu não preencho isso, que é uma necessidade, eu vou buscar esse vazio, completar esse vazio aonde? Não no alto, mas lá fora. E aí fica fácil de eu ser presa de todas essas questões, das facilidades que tem. Então não é que você tenha que ter uma vida difícil, não é isso que se fala. Mas, assim como se eu quero ir para uma academia para me tornar um atleta, eu tenho que oferecer resistência ao músculo, né? O músculo da vida, ele se dá com resistência também. Não tem como você viver. Ninguém é atleta sentado no banco vendo a equipe treinar, né? Você é um atleta da vida fazendo. Uhum. E isso implica desafios. Porque muitas pessoas falam, eu não queria, não sei por que existe sofrimento, existe... Sim, porque sem isso você não nada do que você faz existe se você não encontra resistência. Então, as pessoas que estiverem nos ouvindo, como é que elas vão ouvir? Porque o som entra pelo ouvido e encontra o tímpano. Se não existisse o tímpano, o som ia passar e você não ia codificar. Então, eu preciso de ter uma resistência, né? Se eu não tivesse todo o sistema digestivo que tem que lutar com o alimento que eu como, ele entraria e passaria. Então, a vida, na sua base, ela necessita de encontros. A gente pode chamar isso de sofrimento, resistência. Vamos falar em encontro. Tem que ter encontro. E o encontro é a diferença de uma coisa com a outra. Maravilhoso isso, porque eu acho que quando a gente se conecta a essa ideia, vamos chamar de uma visão de mundo ou da existência, com essas particularidades da resistência, da dificuldade, de que a dor, a gente também muda a maneira que a gente se relaciona com a vida. Eu acho que isso é importante dessas conversas. Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que parecem, que esperam ou só facilidades da vida, ou esperam que, né, sem esforço, sem nenhuma resistência, as coisas vão acontecer. Por mais que pareça absurdo, no íntimo parece isso. E quando a gente amplia, contextualiza, como você está falando, da resistência, dos desafios da vida, e a gente coloca isso na conta de um processo de desenvolvimento, até para a gente caminhar na jornada, a gente aceita mais. Aceita mais. Aceita, cria resiliência, que é um termo hoje que se usa cai, muito, levanta, né, e não para. Né? Acho que esse é o processo de desenvolvimento. E nós que, como médicos, trabalhamos com pacientes, né? O que é a doença, né? É essa resistência, né? Porque se você olhar o corpo humano, quando a gente lembra das nossas aulas de anatomia, né, lá atrás, e fisiologia, não tem coisa mais perfeita do que o corpo humano. Por que você adoece? Né? Seria uma pergunta interessante, né? Por que o ser humano adoece? Adoece justamente porque aí entra um outro conceito interessante, que é uma coisa que vem me ocupando muito, a diferença do complexo para o complicado. O complexo, na realidade, ele é simples. Pode parecer estranho num primeiro momento, mas meditando sobre isso, a gente pode pensar o seguinte: o corpo humano, ele é complexo. Ele é complexo porque ele tem múltiplas células que se juntam em tecidos, que se juntam em órgãos, que se juntam em sistemas. Se a pessoa está sadia,
isso tudo, essa complexidade, significa que ela está num sentido simples. Ela é complexa, mas ela é simples. E aí tudo está funcionando. Aí, de repente, por posturas individuais, não estou aqui falando agora de doenças genéticas nem de acidentes, vamos pensar assim, posturas individuais. Eu paro de dormir corretamente, eu paro de comer corretamente, aí eu complico. Então, a complexidade está, de novo, no nível dessas leis arquetípicas, né? Arquétipo significa um tipo primordial que perpassa a humanidade como um todo. Então, a complexidade ela é simples. Quem complica não é o nível cósmico, é o humano. Nós é que complicamos. E aí nós encontramos, o que nós encontramos? Uma resistência, né? Tem um encontro com uma situação que existe para me acordar. Então, quando nós pensamos como médicos, seja uma gripe, seja um câncer, uma doença terminal, o que a doença está nos dizendo? Né? O nosso corpo é que nos conhece melhor do que ninguém. Então, eu te conheço, nós nos conhecemos há mais ou menos um pouco mais de 15 anos, né? E de repente você vê que eu estou tomando uma atitude que não está legal. E aí você pode chegar para mim e falar assim, olha, Ronaldo, você está indo por um caminho não muito adequado. Mas não necessariamente você vai fazer. Porque você poderia pensar assim, nossa, eu vou me meter na vida dele, eu posso perder uma amizade, e eu não falo nada. O nosso corpo, que nos conhece melhor do que ninguém, porque nós somos uma instância que é corpo, alma e espírito dentro daquilo que nós falamos, ele não tem a prerrogativa de não falar. Ele vai falar. Se eu estiver tomando uma atitude errada, ele vai opor uma resistência, ele vai me fazer encontrar com uma outra realidade, esse encontro, né? Só que ele não fala com palavras, ele vai falar com sinais e sintomas. E aí, dentro do que você falou, que nós como médicos observamos, né? Quando o paciente ele entende a sua doença, ele procura compreender a sua doença, com todo o sofrimento que ela possa trazer, ele tem um problema, a doença. Se ele não entende a doença, ele tem dois problemas, a doença e a dificuldade de aprender com ela, né? E esse é um princípio que a gente poderia falar da diferença da salutogênese e da patogênese. Ótimo. Né? Porque nós, como médicos, e todas as pessoas que trabalham com saúde, seja dentista ou psicólogo, fisioterapeuta, nós temos que entender o que gera a doença. Né? Lógico, um paciente chega para mim e eu tenho que ajudá-lo entendendo a doença para poder instituir um tratamento adequado. Então eu preciso de conhecer a patogênese, o que gerou a patologia. Tudo bem, ótimo. Mais inteligente é eu entender o que causa a saúde, né? A salutogênese. Então a salutogênese é o que gera a saúde. E esse termo da salutogênese foi criado por um indivíduo chamado Aaron Antonovsky, e ele não era da antroposofia, não tinha ligação com a antroposofia, mas ele colocava primeiro o que ele chamava de senso de coerência, né? E o senso de coerência, ele significava você pensar, significa na realidade, né? Você pensar, sentir e agir na mesma direção. Então isso é ser coerente, né? Se nós olharmos objetivamente, e com olhar mesmo objetivo para nós, durante o dia, muitas vezes nós somos absolutamente incoerentes. Nós pensamos uma coisa, sentimos outra e muitas vezes fazemos outra. Então, um exemplo típico na alimentação. Eu sei que eu não posso comer um determinado alimento. Então, eu penso nisso. Se eu continuar comendo esse alimento, ele pode ser prejudicial para a minha saúde, né? Sempre falo com os pacientes que no sentido da alimentação, o melhor médico é ele mesmo. Ele sabe, eu como isso aqui me faz mal. Mas o meu sentimento é, nossa, mas isso é tão gostoso, né? Ou seja, uma comida salgada, uma comida doce, seja o que for. E aí meu pensamento está dizendo uma coisa, mas o meu sentir está dizendo outra, e eu vou acabar fazendo o quê? Aí já tem um drama, né? Uhum. Eu posso, inclusive, falar, eu não vou comer, né? Porque eu supero o sentimento e estou com o pensamento, ou então eu falo, não, é só hoje, né? E vou lá e como. E aí eu fiz uma junção aqui, mas que atrapalhou o outro ponto lá, e às vezes ainda faz uma influência negativa, porque eu vou falar, não, é só hoje, e aí eu faço um construto teórico maravilhoso com o meu pensamento para justificar o que eu senti que eu queria. Aí eu estou fazendo uma
uma incoerência. É o tal do auto-boicote. Auto-boicote. Né? Hoje se fala, usa esse termo, né? E pode falar também o termo auto-engano. Auto-engano, né? Isso. E auto-engano é outro termo também bastante interessante, porque só o ser humano que tem uma essência, ele tem um autodesenvolvimento, ele tem uma autonomia, ele tem um livre-arbítrio, né? Uma autodeterminação, mas só o ser humano é capaz de auto-engano. Os animais não têm auto-engano. Eles vivem de acordo com a lei, né? com o instinto e a espécie. E nós criamos, inclusive, todas as justificativas mais maravilhosas para justificar uma incoerência. Aí eu entrei no auto-engano. Né? E aí o senso de coerência é você compreender o que você vive, é você manusear, quer dizer, ele usa esses termos, né? Compreensibilidade, manuseabilidade e significabilidade, né? Quando o Aaron Antonovsky fala da salutogênese. Então significa eu compreendo, ajo da melhor forma possível e dou um significado adequado para isso. Então, na realidade, embora ele não falasse a linguagem da antroposofia, onde nós damos muita importância para o pensar, sentir e agir, eu compreendo com o pensar, eu ajo, né, eu manuseio com o meu querer, com o meu agir, e eu vou dar um significado para isso através do sentir. Então, isso quando nós trabalhamos com pacientes, é bem interessante assim. Quando um paciente tem uma doença, e se ele compreende a doença, compreende como? Compreende como que essa doença se colocou na sua biografia, né, na sua história de vida. Depois ele vai falar, bom, eu adquiri essa doença, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fechar os olhos, não quero ver, não existe, ou eu vou procurar um profissional que me ajude. É lógico que eu vou me colocar na mão desse profissional, porque ele tem um conhecimento que eu não tenho, mas eu não posso me colocar como um messias, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que minimamente tomar a medicação, né? Tem pessoas que saem do consultório com a receita e não tomam o que for, mas eu fiz aquilo, mas mais do que isso, quando eu procuro mudar um hábito, que é aquilo que nós falamos que é o mais difícil. Então, realmente, os tratamentos melhores, com resultados melhores, são aqueles em que o indivíduo se engaja naquilo que ele tem que fazer. Para isso, ele precisa compreender e fazer. E, ao mesmo tempo, ele dá um significado diferente, né? Dar significado significa você unir a tua essência, dando valor para aquilo. Então, o senso de coerência é isso. E ele passa por uma palavra que nós até conversamos já hoje aqui, que é a resiliência, né? Que a resiliência que não é resignação, né? Tem muitas pessoas que às vezes com resiliência não é isso. Resiliência é um termo que vem da engenharia, né? Por incrível que pareça, que é a capacidade do material sofrer uma deformação e voltar o máximo possível ao seu estado original, e que depois isso foi usado, né, do ponto de vista de autodesenvolvimento, que é isso. Eu sofro um impacto por algo que me atinge, seja uma perda, seja um acidente, seja o que for, e quanto mais rápido eu consigo voltar para o estado que eu estava. Né? Então, isso é ser resiliente, né? Enfrentar a questão. E quando eu coloco isso no sentido de cada vez mais trazer a resiliência dentro de um sentido de coerência, então eu estou num caminho salutogênico. Então você pode ter uma pessoa que te procura com um estado patológico, e aí eu entendo a patologia, a patogênese disso, e a própria pessoa, apesar de ter uma doença que pode ser até terminal, ela faz um caminho de salutogênese. E nós, como médicos, temos essa possibilidade de ouvir algumas pessoas que falam, eu estou com uma doença terminal. Ainda bem que eu tive essa doença, porque hoje eu sou outra pessoa. E aí você vê do ponto de vista de saúde que uma doença incurável, ela só existe do ponto de vista físico. Então eu tenho um pâncreas que não funciona, eu vou ter um diabetes, posso até fazer um transplante, mas aquele pâncreas não funciona mais. Né? Eu posso ter uma doença de uma artrose muito evoluída, que evoluiu muito mal, então eu tenho muitas dificuldades, eu falo, nossa, aqui tem uma dificuldade, né? Talvez eu tenha que fazer uma prótese para melhorar, mas aquela articulação não funciona mais. Mas quando eu olho que aquela doença, quando eu penso no senso de coerência,
o indivíduo chega à conclusão de que, a partir dela, eu posso dar passos no meu desenvolvimento, então a doença curou o indivíduo, né? Então, o incurável é do ponto de vista físico. Mas a cura, na realidade, cura é uma palavra pesada para os médicos, né? Então, eu acho que, na realidade, a gente tem que se colocar a caminho da cura. A caminho do autodesenvolvimento. Não quer dizer que eu atingi aquilo. Mas se eu dei passos nessa direção, e é aquilo que você falou, eu estou convivendo menos com, né? Eu estou dando uma possibilidade de que esse desafio, que nós estamos falando mais da doença agora, ela me faça crescer. Mas não precisa ser doença. Né? Pode ser uma questão, eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Né? Eu me uni a uma pessoa, no início era tudo maravilhoso, mas no processo de desenvolvimento de cada um, às vezes tem uma distância. Mas o que eu posso aprender com isso? Para quê, né? Aliás, é outra coisa, a palavra porquê, ela não é uma palavra de desenvolvimento. Para quê é uma palavra. Né? Porque quando eu falo porquê, eu estou sempre buscando lá fora. E sim, tem muitas situações lá fora para isso. Mas quando eu falar, mas essa situação lá fora atinge todo mundo. Mas para que eu ainda preciso passar por... Aí eu me coloco no centro da questão. É porque parece justificativas e para que propósitos, né? Sim. Muito bem, isso aí, né? Concordo plenamente. Porque por que falar assim, meu pai foi assim, minha mãe, minha esposa... tudo bem, tá lá fora, né? Agora, tudo bem, né? Milhares de pessoas no mundo têm pais assim, esposas assim. E eu falo, quando falam assim, nós vamos parar, sabe aonde? Adão e Eva. Porque todo mundo vai jogar para o outro. Nós vamos chegar lá nos dois. Exatamente. Então, é interessante, assim, qualquer coisa, né? Eu posso olhar e pensar assim, mas o que eu posso aprender com isso? E aí, quando eu tenho essa imagem de poder estar sempre aprendendo, não quer dizer que eu não vou sofrer, né? Isso seria ilusório, né? Mas o que eu tiro daqui, né? Qual o menor prejuízo que eu posso ter nessa situação? Acho que é bem interessante a gente pensar assim também. Eu vou ter um prejuízo, não tem jeito. Vai ter alguma coisa vai me prejudicar, porque eu queria para um lado, a vida me levou para o outro. Mas qual é o menor prejuízo? E aí esse menor prejuízo depende muito da minha ação, né? Não depende só do que está fora, né? Nós até comentamos isso, né? Foi a época da pandemia, foi uma época muito dramática para a humanidade, mas muitas pessoas cresceram na pandemia. Né? Ainda me lembro, logo no início da pandemia, uma paciente no consultório, a vida dela tinha mudado positivamente com a situação. E ela falou baixinho, assim, tipo assim, ninguém pode ouvir, né? Mas, puxa, foi bom essa pandemia. Porque, na realidade, sim, teve muito sofrimento, muitas pessoas tiveram essas dificuldades, mas muitas pessoas, na sua postura, é que fez a mudança. Até nós já comentamos isso como médico, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Uma das grandes dificuldades da pandemia não foi só a questão da doença em si, mas foi o medo. O medo foi instalado, né? E aí, se eu sei lidar com o medo e transformo o medo numa precaução, então eu vou fazer tudo o que é possível para poder me proteger ou até não contaminar outras pessoas, mas sem paralisar, porque o medo paralisa. E nós vimos muitas pessoas que ficaram realmente paralisadas, né? Até com paranoias mesmo, né? Não posso nem respirar porque está no ar e tal. Mas isso não é da doença. Isso foi criado pelo ser humano. Porque pandemias, a humanidade já teve... Lembra, nós falamos de toda a evolução da humanidade? Sim. E a humanidade já teve peste negra, já teve tantas coisas, sem antibiótico, sem nada do que nós temos hoje, e ainda continuamos, né? Porque encontraram pessoas que falam, sim, é uma situação grave, mas como que a gente resolve? Mas resolve de uma forma coerente, né? Porque na hora que dá o problema, todo mundo quer resolver, lógico, sem dúvida. Mas nem sempre as condutas são as melhores, né? E o medo dá espaço. Não dá espaço para tudo. Para a pessoa se agarrar no que, né, que chega até ela. E aí vem de novo as ideologias ou quem às vezes também manipula isso. Manipula também, é lógico. Como quer, né? E aí vem uma questão interessante também, né? Que é a pergunta. A pergunta é uma coisa essencial. Nós falamos do porquê e do para quê, né? Então, quando você vê olhando para os reinos da natureza, né? O girassol, ele gira, é uma planta que gira para o sol, e ele não foi na escola para aprender isso, né? Ele faz.
O animal, ele sabe instintivamente quem é o predador e quem é a sua caça. Não foi para a escola. Nós precisamos. Né? Então é bem interessante pensar assim, por que isso? Né? Existe uma sabedoria cósmica que está no mundo inteiro. E que os animais, as plantas, eles vivem isso inconscientemente. Então eles sabem o que fazer. Nós vivemos na sabedoria, mas para ter essa liberdade que o ser humano tem, nós precisamos ficar um pouco apartados disso. E aí nasce a pergunta, nasce a dúvida e nasce a pergunta. A ciência nasce da pergunta. E pensando na época da pandemia, uma das frases mais incoerentes que tinha era: você não pode questionar a ciência. Se você não questiona a ciência, você não está fazendo ciência. Porque a ciência depende disso. E questionar não quer dizer que eu sou contra. Questionar eu faço para poder melhorar. Então, para mim é muito claro assim, se nós nunca tivéssemos, a humanidade, nunca tivesse questionado o 14 bis do Santos Dumont, em homenagem ao Santos Dumont, porque eu não posso discutir, nós não chegaríamos onde chegamos. Então, a discussão, a pergunta, que é o fazer ciência, não no sentido só da ciência acadêmica, né? Se eu pergunto uma coisa, como é que eu faço esse arroz diferente? Eu estou fazendo ciência, né? Eu estou perguntando, eu estou criando coisas. Então, perguntar é a essência do ser humano. Então, se eu não posso questionar um dogma religioso, científico ou político, onde que está a minha individualidade? Exato. Né? Agora, eu posso questionar e falar, não, eu concordo. Mas aí é diferente. Aí eu pensei sobre o assunto e falo, sustento moralmente essa ideia. Ótimo. Agora, se eu não tenho nem a possibilidade de perguntar, eu estou tirando a humanidade, né? O não poder perguntar é desumano, nos dois sentidos. Desumano porque não é humano, porque o humano pergunta, e é desumano porque tira a possibilidade do indivíduo. É uma maldade, na realidade, com o ser humano. Né? Mas isso implica que eu tenho que assumir por mim. O protagonismo. O protagonismo. E para muitas pessoas isso é o desafio. É melhor que alguém me fale. Eu vou seguir. E se der errado, não, peraí, mas eu segui o que o outro falou. Né? Agora se eu falo, não, eu quero por mim, eu vou ter que assumir, com certeza. E no contra todo mundo. E se der errado, ainda vai todo mundo falar, tá vendo? Você fez errado, mas eu fiz. Né? Eu tive a consciência. Né? Lógico que não pode ser sempre assim, porque também eu tenho que me basear na experiência da humanidade como um todo. Aliás, é isso que a gente vive com os adolescentes, né? Você está entrando na fase dos adolescentes, né? Eu já tenho até neta. Mas essa história, é isso aqui que você fala assim, olha, você vai dar errado nisso aqui. A gente fala, eu te falei, né? Isso é típico, né? Mas, a pessoa pesquisou, né? O adolescente precisa disso, ele precisa passar pelas coisas. Lógico que como pai e avô, você não vai deixar uma pessoa, se possível, entrar numa situação de alto risco. Mas tem hora que você tem que dar um passo atrás e falar, ele precisa experimentar. E eu experimentei em relação aos meus pais, né? E que também ficaram apavorados com tantas coisas que a gente fez. Mas o problema é fácil. Não, você não pode, de jeito nenhum, não faça isso. Porque na polaridade que nós falamos, quando o impedimento é muito grande, aí é que o outro vai querer fazer, né? E às vezes correndo riscos mais sérios. Exato. Então esse ponto de equilíbrio que é, né? Esse ponto do fio a gente fala isso do fiel da balança, né? Esse ponto é que é o mais delicado. Dificilmente alguém está sempre no meio, mas a humanidade evoluiu assim e vai continuar evoluindo assim. Não vai ser nos polos. Com certeza não vai ser nos polos, né? Muito bom te escutar. Vamos fazer em 2 momentos. Tá bom. A gente encerra esse aqui. Tá bom. E depois a gente volta a falar de outros temas. Ótimo. Maravilhoso. Tá ótimo. Adorei. Te agradeço a oportunidade de a gente poder trocar, né? Obrigado.